sua igreja. Quais os planos? Como você está? Espero que você esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você tenha passado um bom fim de ano e um início de ano também sob a bênção de Deus. Este canal é um canal para adventistas. Pesquise IASD. Um canal para estudo da Bíblia e do Espírito e Profecia. Tem alerta sempre a nós cristãos dos últimos dias e de todos os tempos. Qual é o alerta? O profeta diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Uma mensagem direta de Deus. Então, não querendo que você pereça e que nem eu pereça, nós estamos aqui partilhando e desenvolvendo, promovendo o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia e do Espírito de Profecia. Queridos e queridas, eu nunca peço, mas dá muito trabalho fazer os vídeos. E daí envolve tempo, hora, equipamento e tudo mais. Nós gostaríamos de contar com sua colaboração e apoio. Se você está inscrito neste canal, se você chegou por aqui e não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, transforme em bênção para outras pessoas o que é bom para você. E curta para que o YouTube entenda que esse material é relevante. Um outro recadinho: se você não é adventista, ouça as mensagens e permita que estas mensagens faça mudança, que você aproveite à luz o conhecimento destas mensagens, tá? Transforme em bênçãos e não em maldição, tá certo? Que você seja um veículo de bênção para as pessoas. Sua igreja, quais os planos? O que você me conta de novo? Sua igreja, quais os planos para a sua igreja? Mais trabalho missionário? Mais duplas missionárias? Mais música? O foco é mais festival de música, mais coral, mais projetos de música? Mais recepção agradável na porta da igreja em cada culto? Há mais organização nas programações? Mais pregações enriquecedoras? Vamos caprichar na escala de pregadores. Mais reuniões de jovens, os JAs. Mais atenção aos departamentos dos menores. Mais desbravadores. Mais aventureiros. Mais vigílias. Mais séries evangelísticas. Mais projetos sociais, mais asa, mais Dorcas, mais ênfase à escola sabatina, o coração da igreja, mais visitação aos membros, mais congressos, mais caravana da esperança, mais acampamentos. Sua igreja, quais os planos? O nosso título proposital. Mas antes de nós seguirmos, eu queria estudar com você rapidinho o que significa igreja, a origem da palavra. Sempre é uma boa receita a gente começar entendendo um termo importante. Eu fiz perguntas sobre quais os planos, qual é o foco da sua igreja, qual a estratégia para ela crescer. Então, vamos analisar a palavra igreja. Ela vem de uma palavra grega que, aportuguesadamente, ela se fala eclésia ou eclésia. É uma palavra que ela tem dois corpos, duas estruturas. Uma palavra ek ou ex, que é uma preposição, que ela significa para fora, se dirigir para fora. E uma outra palavra, ou uma outra matriz, ou uma outra raiz, que é procedente, ou seja, clésia é procedente de kaléo, no grego. É uma pronúncia aportuguesada.
E esta raiz, ela é um verbo. O kalel, a raiz kalel, é um verbo que significa chamar, chamado, ou no nosso português, o gerúndio, chamando, o verbo no gerúndio, chamando. De eclésia, talvez a melhor pronúncia, a mais próxima, não sou especialista em grego. No Novo Testamento, os autores bíblicos usaram o termo para reunião de comunhão, ou seja, reunião de interação entre os fiéis após a morte e a ressurreição de Cristo. No tempo da Grécia, do apogeu do Império Grego, era um termo também que se referia às assembleias, assembleia de cidadãos livres, assembleia do povo ou dos guerreiros, assembleia de fiéis, lugar de reunião ou de uma assembleia. Então nós entendemos que a palavra igreja tem a ver com essa interação. E nós, muitas vezes, em tempos atuais, nós temos uma mentalidade ou uma ideia, uma formação de um pensamento, uma compreensão, e somos tendentes em usar o termo, a palavra igreja, se vinculando mais a estruturas, a equipamentos, a prédios, a propriedades e a instituição. Mas igreja tem a ver com a ação de pessoas, a convivência de pessoas exclusivamente. Esta é a definição pura da palavra. Então vou te contar uma história. Consiste que eu, como professor, e certa vez eu dava aula para um senhor que era muito bem sucedido na sua vida profissional e ele era da maçonaria. E eis que ele me faz um convite para ir ao templo maçônico de uma cidade do estado de São Paulo. Eu tinha uma relação então com este senhor como professor já há vários anos, professor de música. Eu trabalhei muito tempo dando aulas de música nas residências das pessoas. E em um belo dia, depois de ele ter me conhecido, já me conhecia faz um tempo, né? Também além das aulas a gente conversava sobre vários assuntos. Num belo dia, ele me convida para ir para uma reunião da maçonaria. Antes ele já tinha me mostrado alguma coisa e neste dia ele me mostrou inclusive um ritual, uma cerimônia para a iniciação de meninos filhos de maçônicos. E logo depois ele, de fato, formalizou o convite para que eu fosse no templo maçônico, na loja, como muitos chamam. Aí ele fez a seguinte pergunta para mim, sabendo que eu era adventista do sétimo dia. Você precisa pedir autorização para seu pastor? Eu respondi para ele, sabendo onde ele queria chegar. Eu disse para ele que eu não precisava da autorização do pastor. Daí, logo em seguida, eu afirmei para ele, eu sou o pastor da minha igreja. Eu decidiria se eu iria ou não. Resumo da história. Educadamente, agradeci o convite e nunca fui a tal lugar. O que quero dizer com esta história? Quem é a igreja? Meu querido irmão e minha querida irmã, a igreja de Deus é você. É por isso que eu respondi nesta historinha que eu contei, que eu era o pastor da minha igreja. Cada pessoa que confessa Jesus como Senhor e Deus pertence à eclésia. A igreja é feita por pessoas. Esta é a definição da palavra igreja. A igreja é você. Você é a eclésia. Só que um detalhe faz total diferença na definição da palavra eclésia, igreja. É que na eclésia todos deveriam estar em ação. E qual seria a ação? A ação provinda da definição da palavra kalel. Que quem está na igreja, ele exerce um chamado ou atende a um chamado. No grego, não tem sentido a existência da igreja se ela não chama,
se ela não participa do chamado e a eclésia, que é você, ao mesmo tempo participa chamando. Outra coisa, a igreja que nós precisamos observar é que a eclésia não faz o que quer no seu chamado. Ela chama pela mensagem, pela voz de Cristo. Ou seja, ela não tem o poder de inventar um chamado que represente a vontade individual, pessoal, ou a vontade de um líder ou de um pastor. Não, ela somente faz o chamado, a mensagem de Cristo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto para compreendermos igreja, eclésia, o segundo é que se você estiver na igreja, ou seja, se for a igreja como uma pessoa, lembre da minha historinha. Lembre da minha história com o maçônico. Se você é a igreja, você estará fazendo um chamado a outras pessoas para acreditarem na fé que você tem em Cristo. A igreja não é uma estrutura física. A igreja é um conjunto de membros que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. E os quais, neste credo, também, guardando os mandamentos, chamam outros. Se eles podem ou não se reunir juntos é uma outra questão e uma outra problemática. Por quê? Pergunta séria e bombástica. Estamos chamando do verbo chamar, do verbo em que o radical da palavra eclésia é parente. Nós estamos chamando as pessoas pelo método não aprovado. E as pessoas não estão ficando. Ellen White fala no livro O Grande Conflito, página 463, no segundo parágrafo. E ela diz assim: avivamentos populares são muitas vezes conseguidos por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Pessoas que vêm à igreja por métodos modernos ou ultra avançados, e a pergunta é: nós temos visto esta prática em nosso meio na igreja adventista? E vamos falar aqui até localmente. Recentemente se fez uma conferência, um estilo, dando um nome moderno, um projeto social. E esses projetos sociais têm uns nomes bonitos, como Quero Ser Feliz e coisas parecidas. E aí você atrai pessoas e dá um número interessante de gente. E se falou aqui em 300 pessoas. E as pessoas só estão interessadas nos brindes, nas surpresas, nos presentes. E se elas chegarem a vir para a igreja, Ellen White está dizendo então que essas pessoas elas não têm prazer na programação normal, na prática é isso. Pergunta: estas pessoas poderão geralmente ficar na igreja com um claro desinteresse em compreender de forma racional o que Deus quer? Não. Então é um método errado. As pessoas não quererão ficar na igreja adventista e nós não estamos crescendo, estamos perdendo tempo. Então talvez aquele estudo bíblico mais tradicional seria mais proveitoso. É claro que eu não sou defensor, um ferrenho defensor, e de que nós não possamos experimentar métodos modernos. Claro que podemos, mas com cuidado e parcimônia. Outro dado, mas vamos supor que esse membro venha para a igreja e a princípio ele fique na igreja. Agora, a realidade do dia a dia, das programações, como foram feitas nas conferências e nos chamados projetos sociais, Quero Ser Feliz,
o nível de entretenimento e atrações será mantido nas programações do dia a dia da igreja? Não. Então ele será animado a ficar ou a ir embora? Acabou. Ele vai sentir falta disso. Provavelmente não ficará. E aí eu queria outra vez fazer a pergunta a você: quem é a igreja? Quem é a eclésia? Quem é a igreja? Quem é a eclésia? Nós, para trabalharmos na igreja, só deveremos esperar grandes projetos, grandes conferências, grandes empreendimentos, grandes eventos. Eu gostaria de dizer, chamar a atenção e falar para você que a igreja é você. A igreja sou eu. Ao iniciar mais um ano, não fique dependendo do líder da sua igreja, do seu pastor, do seu distrito, para trabalhar para Deus em um projeto. Não fique dependendo disso. Ao iniciar mais um ano, quais são os planos de sua eclésia? A igreja é você. A mudança e os acordos estão com você e Deus, unicamente. Se no dia do juízo você não poderá lançar suas desculpas sobre seu filho, sua mulher, seu líder e seu pastor, a conversa será direta com você. Nós não sempre falamos de forma clara, quase que num jargão adventista, a salvação é individual? Pois é, a prestação de contas vai ser individual. Deveríamos pensar que se nós somos a igreja, se você é a igreja, eu sou a igreja, num plano individual, nós teríamos que pensar num preparo que estamos tendo. E se vamos prestar conta de forma individual, qual é o preparo que nós estamos tendo? E eu queria chamar a atenção: nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder, que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Ou seja, esses membros têm certa desconfiança com igreja verdadeiramente avivada, com mensagens pró-reavivamento, pró-reforma, e aí movimentos desse tipo são tidos como fundamentalismo, como exagero, e consideram perigosa essa manifestação. Alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe, ou seja, aquele despertamento que a igreja precisa. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, o Senhor Deus, com essa igreja morna, essa igreja laodiceana, essa igreja que é mais ou menos, que é meia boca, e aí eles vão dizer assim, essas pessoas que são maioria na igreja na atualidade, que nós sabemos, eles vão dizer: por que, dizem eles, não reconheceríamos esta obra ou esta iniciativa ou este projeto ou este reavivamento, nós não reconheceríamos como ação do Espírito de Deus, se temos estado na obra por tantos anos? A pergunta que essa ala amante do conforto, do que é confortável e não do sacrifício, vai dizer. Eventos Finais, página 156, parágrafo 2. Lá diz assim, sobre obstáculos que os servos de Deus passarão aqui na terra quando defenderão a verdade ou defendem a verdade na sua integralidade. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. A que se refere ela, Ellen White? Dentro da igreja do que de fora da igreja. Temos muito mais a temer. Os obstáculos à força e ao êxito da obra de Deus são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Que forte esta mensagem, irmãos. Que chacoalhão. Nós temos joio e trigo. De que forma que os obstáculos aparecem? Dos afastamentos, da maledicência, dos cancelamentos, processo tão em moda hoje,
ou processos tão em moda hoje que você renega o canto, que você não cumprimenta mais, que você faz cara feia. Percebe? É esta situação que o povo de Deus verdadeiro, dentro da Laodiceia, que é um tempo, nós não devemos ser laodiceanos, mas vivemos em tempo da Laodiceia, da igreja de Laodiceia, onde esta igreja é fria, morna, é cega. Os incrédulos têm direito de cobrarem daqueles que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Eles têm direito para que os que representam o nome de Cristo sejam coerentes, tenham um exemplo piedoso, sua influência seja ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes, Ellen White explicando a primeira e a segunda linha, mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso, ao progresso da obra de Deus? São eles mesmos que impedem aqueles que querem trabalhar dentro da igreja, não apoiando, dizendo que não vão fazer assim ou assado, e todo tipo de maledicência, falta de apoio e de unidade. A incredulidade com que se contemporiza, ou seja, quem levanta uma dúvida, um questionamento, logo o bando vai e fica com o mais fácil da dúvida. As dúvidas expressas, as sombras acariciadas, vidas que muitas vezes, até de líderes, onde tem os seus pecados acobertados, as sombras acariciadas, ou seja, aquilo que está no escuro, aquilo que não está aparentemente público. Muitas vezes o pecado de membros aparece. As pessoas não querem se comprometer, ninguém tem coragem de falar e apontar, e muitos pecados que são públicos, que todo mundo sabe, são acariciados, são acobertados, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás, que visam unicamente interromper a obra de Deus. Nós temos ouvido também muitas pessoas na atualidade, na conjuntura em que estamos vivendo, no tempo profético, muitas pessoas se preocupando, membros da igreja, eu diria muitos, não poucos, se preocupando com o batismo da chuva serôdia. Temos que nos preocupar, temos que nos preparar, temos que receber a chuva temporã, ou ter recebido a chuva temporã para depois recebermos a chuva serôdia, que não está muito longe de cair. Mas muitos têm se preocupado excessivamente com a chuva serôdia e falado extensivamente sobre batismo do Espírito Santo. E mediante esta condição atual que vemos também na igreja, queria trazer um trecho do Eventos Finais, página 194, o primeiro parágrafo. Lá diz o seguinte: não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo, virado para cima, estar preparados para receber a chuva celestial. Vou fazer-lhes uma pergunta: o que é o vaso limpo? Senão o templo na sua integralidade, o templo, a nossa vida, nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, na integralidade da nossa vida, o nosso ser vivo, que é templo do Espírito Santo. Como vamos receber a chuva serôdia se temos dificuldade de viver plenamente a chuva temporã? E ser batizado pelo Espírito Santo na chuva serôdia, precisamos ter a condição de vaso limpo, corpo limpo. Agora eu faço uma pergunta: se muitas vezes, como igreja e como maioria, como membros, se eu tenho dificuldade de ter temperança e controle na minha boca quanto a certos alimentos, açúcar, carne, coisas assim que fazem mal ao corpo, que é templo do Espírito Santo, se eu tenho dificuldade de manter o meu vaso limpo, de não comer, eu vou receber a chuva serôdia? Não. Precisa haver
um reavivamento espiritual e também acompanhado do reavivamento uma reforma. Se nós temos dificuldade de detectar reforma no meio do nosso povo, significa que nós não estamos sendo reavivados. A minha oração deve ser continuamente, escreve Ellen White, que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso, que se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra. Aquele que é batizado pela chuva serôdia também recebeu a chuva temporã e já está trabalhando. Porque a chuva serôdia é para trabalhar, é para soar a proclamação. Nós somos chamados de igreja porque nós chamamos. Receberemos a chuva serôdia para dar o último recado na hora 1/10 antes de fechar a porta da graça. Que eu seja um colaborador de Cristo. Como que eu vou receber a chuva serôdia se eu não me preparei na chuva temporã? E se eu não fiz as reformas que são consequência do reavivamento? E agora? A chuva vai ser difícil cair em uma igreja despreparada, na sua maioria. E agora, como fica a minha salvação? Olha o que Ellen White responde para você. Foi-me mostrado, Eventos Finais, página 195, parágrafo 1. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, na integralidade, na igreja de Deus, aquela igreja de Laodiceia, existem pessoas fiéis dentro dessa igreja, que é chamado de o remanescente. Mas se a igreja como um todo não fizer, ou se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério da chuva serôdia, para deles então nesse evento espetacular e especial, remover os defeitos e corrigir os erros, se eles confiam nisso para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, ela diz, serão achados em falta. E eu digo aqui, relembro-me da parábola das 10 virgens. Aquelas despreparadas não entraram para a festa com o noivo. Só as preparadas. E o que elas tinham? Azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Você sabe, todo adventista sabe. Então, o trabalho de reavivamento e reforma precisa ter acontecido antes para que você receba a chuva serôdia. E agora a parte de citação de Ellen White, que é mais impactante neste vídeo, e eu diria terrivelmente impactante para o nosso olhar de adventista acostumado a fazer projetos e a trabalhar em equipe, unidade. Eu tenho para você uma mensagem. Preste atenção logo na sequência. No parágrafo 2, nesta mesma página 195, no livro Eventos Finais, temos esperança de ver toda a igreja reavivada pela chuva serôdia? Ellen White responde categoricamente, tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Porque oração significa uma conjunção com ação, não pelas forças humanas, mas pelo poder do Espírito. Não por forças humanas, mas pelo Espírito. Precisamos entrar na obra individualmente. Você não pode esperar o seu irmão, o seu colega. Você não pode esperar o seu pastor, o seu líder. Você não pode esperar a salvação quando Deus pedir
contas do seu tempo, de todas as bênçãos que Ele te deu, você não poderá lançar a culpa sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre o seu líder de departamento, sobre o seu pastor. Se ele era assim ou assado, você vai ter que individualmente, sozinho e exclusivamente prestar conta de todas as oportunidades que Deus lhe deu para trabalhar na obra. E ela termina assim, Ellen White: precisamos orar mais e falar menos. O que isso significa? Você não pode falar? Pode. Ore mais, faça nos sinais e direção de Deus e não naquilo que o seu coração quer. Fale menos e trabalhe mais. Deus abençoe você neste novo ano.